Boa tarde, está no ar mais um Memória Brasil, programa de entrevistas feito para valorizar a cultura brasileira. Hoje o nosso entrevistado é um jornalista e escritor do mais alto gabarito e da mais alta importância para a cultura do país. Ele biografou nomes como Jaime Ovalle, escreveu a reportagem biográfica sobre Chico Buarque de Holanda, é cronista, escreve para jornais há muitos anos e há mais de 40 vive em São Paulo, tendo vindo de Minas Gerais, onde ele nasceu. Eu tenho a honra, o privilégio de ter ao meu lado o escritor Humberto Werneck. Humberto, muito prazer ter você prazer, aqui. Eu acho que você fez propaganda enganosa. Aí, fiz não. Me diz uma coisa, uma das tuas características mais marcantes enquanto texto é o frescor, a fluidez, a vontade e ao mesmo tempo a elegância textual. Como você concilia essa perspicácia, o humor e a seriedade sem perder esse tino de frescor? Olha, Tiago, eu acho que quem escreve quer ser lido. E quem quer ser lido tem que seduzir. Eu tenho uma santa padroeira, embora não tenha religião, que é a Sherazade. Sherazade é aquela moça das 1001 Noites que salvou o pescoço graças, talvez não tanto às histórias que ela tinha, mas a maneira como ela contava essas histórias. Então, toda vez que eu estou escrevendo, embora eu não consiga imaginar um leitor, o leitor é uma abstração. Quem é um leitor? Não é? Você é um leitor, eu sou outro, cada um aqui é um leitor, então não dá para você pensar, para você fulanizar o leitor. O que eu penso sempre assim, o que eu gostaria de ler? De que maneira eu gostaria que alguém me contasse essa história? Eu acho que quando você parte daí, você imediatamente está metido numa empreitada de sedução, com uma chance razoável de capturar mais alguém. Se eu gosto de uma coisa, de uma maneira de contar uma história, é possível que uma outra pessoa vá gostar também. Quer dizer, de maneira potencial, o seu leitor ideal acaba sendo você mesmo. Né? Eu acho que o humor, a leveza, eu acho que são coisas, para mim, indispensáveis. Sabe? Até como uma forma de você contrabalançar a aspereza da vida, do mundo, sabe? E estamos falando de imprensa, vamos lembrar que a maioria das notícias são ruins. Não bastasse serem ruins, elas são mal escritas, em geral. Até pela questão do tempo, não é? Mas isso não é desculpa não, viu? Não, né? Não, a gente pode dar uma rapidinha, de boa qualidade ao escrever. Que bom que você está dizendo isso. Alguma coisa, né? É claro que se você desse a Machado de Assis 40 anos para ele fazer Dom Casmurro, talvez ele fizesse melhor, não é mesmo? Ou então a Cartucha de Parma lá do Stendhal, que ele escreveu em 40 dias para pagar uma dívida. Então, se me dão 10 minutos, eu escrevo o melhor que eu posso fazer em 10 minutos. Se me dão 10 dias, eu faço o melhor que posso fazer ali. Né? Enfim, essa coisa do texto tem pequenos truques, sabe? A coisa tem que soar bem. Eu leio em voz alta tudo que eu escrevo. E um dia, a gente tomando um café, você me contou que um desses seus truques é pegar o texto e ampliar a letra, diminuir, mudar a fonte, quer dizer, fazer cada hora de uma maneira a configuração visual do texto. De que maneira isso contribui? Olha, acho que no trabalho de escrever, você tem um convívio, às vezes, tão intenso com o texto, que te dá uma fadiga daquela matéria. Como tem fadiga de material, né, em física, você tem uma fadiga de material, você cansa de ver aquela própria coisa que você está escrevendo, e isso pode te fazer perder a noção da qualidade eventual daquilo, como um vício? Vicia o olhar? Não é um vício, é uma superexposição àquilo, você já não vê, é como você olhar sua mão a 5 centímetros, você não vê mais. Então, nesses momentos, você corre o risco, por exemplo, de fazer cirurgias muito irremediáveis. Você vai operar um pouquinho o nariz, você corta o nariz fora, né? Ou deixa uma orelha a mais, né? Então eu uso esse recurso de, quando eu estou cansado do texto, eu reconfiguro o texto todo e desligo. Desligo, saio dali, vou tomar um sorvete, vou dar uma volta, vou ler um jornal, uma bobagem qualquer. E quando eu ligo e vejo de novo aquele texto meu, mas
de uma outra forma física, né? Pode parecer uma bobagem isso que eu digo várias bobagens, mas essa não é, essa é uma exceção que eu trouxe aqui para você. Você tem ali um texto que você escreveu em Arial, por exemplo, aí você vai lê-lo em Times New Roman. Dá uma arejada, né? É um pouco como você vê, você sair de si mesmo, como no desenho animado, às vezes o fantasminha sai de si mesmo e olha para si mesmo. E se vê. Esse é o ideal, você ler um texto seu como se fosse um texto alheio, porque aí você ganha uma isenção. Em geral, a gente tem uma capacidade maior de ver defeito no outro do que na gente. Com certeza. Agora, tem aí outras coisas, tem a leitura em voz alta, que eu acho que você pega certas feiuras do texto, sabe? Aí pode alguém dizer o seguinte: olha, mas o texto não é feito para ser lido em voz alta. Você está escrevendo um livro, uma revista, eu penso na minha crônica aos domingos lá no Estadão, não é bom, não imagino alguém lendo aquilo em voz alta. Mas já que vai escrever, escreve direito. E se você ler em voz alta, você vai capturar cacófatos, rimas desagradáveis, frases que duram mais do que deveriam, não é? Existe uma regrinha do Lewis Carroll no Alice, que eu acho que serve para isso, e eu acho que serve para tudo na nossa vida, tudo. O Coelho Branco lá pergunta para o rei: mas como é que eu faço? Ele fala assim: olha, comece pelo começo, vá até o fim e então pare. Se todo mundo fizesse isso, né, as suas frases teriam o tamanho que deveriam ter, fossem pequenas ou grandes, né? E você elimina feiuras que estão no papel, né? Você vê assim... eu me lembro que um dos meus livros foi lido no original pelo Otto Lara Rezende, e ele, com o lápis dele, ele assinalava algumas coisas que eram cacófatos. Eu falava de um lugar onde as pessoas bebiam, e a frase pensava assim: Alice bebia. Alice bebia, sabe? Não precisa isso. O outro era, isso eu não escrevi, mas eu já vi, Dirce ia, parece que a Dirce vai, né? Que a Dirce ia. Essas coisas de língua portuguesa. E você vê, ninguém tem obrigado a escrever. Outro dia eu caí em cima de uma havia dado. Às vezes é aviadado, mas não aquele. Não precisa, não é vamos que o frescor dispense a frescura. E é o que você falou, não é porque a pessoa não vai ler o texto em voz alta que ele não precise ter a qualidade de um texto que possa ser lido em voz alta. Eu acho que o mais importante, aí eu não estou falando da grande literatura, o Faulkner não tinha que pensar nisso, não é? O grande escritor, o Machado de Assis, são caras que jogaram garrafas ao mar e pega quem puder. Agora, quem escreve para ser lido, como um cronista, como um jornalista, como um biógrafo, no meu caso, né, você tem que facilitar as coisas, você tem que se desdobrar para ganhar a pessoa no comecinho e para garantir que aquela pessoa vai ficar cativa até o ponto final. Exatamente. Sabe? Você não pode, o leitor é a coisa mais volátil que existe. O ser mais infiel que tem. Se você bobear, o cara desaparece. Em algumas das suas entrevistas você menciona que não entrou para o jornalismo, você caiu, praticamente despencou no jornalismo a convite de um grande nome. Queria que você contasse esse seu início. A minha ideia era ser escritor desde sempre. Era o seu sonho. E eu pensei que a maneira de viabilizar isso seria carreira diplomática. Assim, um pouco pretensiosamente, eu tinha um olho, mas não era uma má ideia. Eu pensava no Vinícius de Moraes, pensava no Ribeiro Couto, pensava no João Cabral de Melo Neto, que eram caras que queriam escrever, precisavam ganhar vida, então juntaram assim. O problema é que quando eu estava há poucos meses de prestar o exame do Instituto Rio Branco, eu fui preso numa manifestação política e fiquei preso um mês, fui processado, fui absolvido, mas fiquei com a ficha suja. Claro. Aí eu fazia um curso de Direito, não espalha não, mas eu me formei em Direito e nesse momento quem me socorreu foi um grande escritor que vem a ser uma das pessoas centrais da minha vida, se chama Murilo Rubião, é um grande contista,
um cara que passou a vida escrevendo e reescrevendo os mesmos contos. Toda a obra dele são 33 contos. Ninguém precisa escrever pelos cotovelos, não é? Mas estão ali como pequenas peças de mármore grego, assim, fechadas. 33? 33 O contos. mesmo número de obras de Jaime Ovalle, que dizia que era o número ideal por ser a idade de Cristo? Isso, exatamente. Aí o Murilo Rubião, ele tinha criado um suplemento literário dentro de um diário oficial de Minas. Não se imagina um diário oficial do estado, de algum estado, com um suplemento literário. No entanto, ele fez um negócio muito bom e ele me levou para trabalhar com ele. Vocês se conheciam de onde? Eu conhecia o Murilo de ler alguma coisa dele aqui e ali. Ele não tinha quase nada publicado. Ele era uma figura meio mítica, assim. Ele pertencia àquela geração do Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos e tal. Que inclusive você retratou muito bem no Desatino da Rapaziada. Não sei se muito bem, mas essa gente ali. Então o Murilo, ele tinha passado parte da vida dele na Espanha e tal, e ele reapareceu, lançou um livro de contos. E nesse momento eu estava na faculdade, exatamente, tinha 20 anos, já tive essas idades, né? E ele foi jurado num concurso de contos que eu disputei e ganhei. Primeiro lugar. E ele mandou para mim um exemplar do livro dele, com uma coisa que até hoje me dói, me comove, me dói. Para fulano de tal, quantista que muito promete, aí eu não cumpri, né? Entendo. E... Porque você estava com os seus primeiro movimento, né? Era o nome desse seu primeiro livro, na gráfica já? Eu tinha um livro de contos. Eu não tinha um livro de contos, eu tinha contos, e o Murilo Rubião dizia: olha, você, Humberto, você tem que estrear em livros, tem que dar a cara a tapa, tem que fazer. E o Murilo era um cara influente na imprensa oficial, onde era rodado esse jornal. Ele falou assim: monta um livro e me entrega. Eu furo a fila aqui das publicações da imprensa, e eu montei um livro chamado Primeiro Movimento. E quando o livro foi para a gráfica, ou seja, o livro saiu do meu controle, eu fui tomado de um pânico. Entendi. Sabe, eu pensei: poxa, quem sou eu? Eu não sou Tolstói, sabe? Já que eu não sou Tolstói, eu não quero ser Humberto Werneck. Fui lá e peguei o livro de volta. Isso passaram-se décadas, o livro ali, ninguém perdeu nadinha com esse negócio, eu perdi tudo. Você tem de completar os gestos. Há controvérsias que ninguém perdeu nada. Não. Você agora, para quem quiser ler o livro, existe, mas foi refeito numa tiragem concisíssima. O livro foi tudo... Quando eu fiz 60 anos, que é uma coisa que eu não recomendo a ninguém, mas enfim... Mas que é inevitável, né? É inevitável. Sobretudo a alternativa é muito ruim, né? E eu fiz não vou chamar isso de um enterro simbólico, mas publiquei uma edição particular do meu bolso para distribuição, não para venda, com 500 exemplares, e foi isso. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o início do teu trabalho como biógrafo. Eu acho que a coisa mais interessante que existe na face da Terra é gente. Eu também e a acho. coisa mais interessante é a história de gente. Aí você tem... Isso já me manda ser biógrafo desde sempre, né? Você reconstituir aquele negócio. O primeiro trabalho que eu fiz nessa picada, que eu não chamo de biografia, que seria excessiva pretensão, foi escrever o que eu inventei esse rótulo, né? Que já vi que pegou, tem gente usando aí o tal do reportagem biográfica. Que é uma definição muito interessante mesmo, né? É uma reportagem biográfica, e eu fui escolhido pela editora e pelo próprio Chico Buarque, que era um cara que eu conhecia há muitíssimos anos, mas não sou amigo dele. Até hoje não sou. As pessoas gastam a palavra amigo assim, muito coisa. Eu acho que ele me escolheu porque esse cara não é meu amigo, mas também não é uma anta, então ele pode fazer um negócio de jeito. Então eu fiz um texto, que é uma reportagem biográfica autorizada, ele leu cada coisa, puxou ideias dentro das pesquisas que eu fazia. Tá. Então eu acho fascinante isso, você pegar uma pessoa e reconstituir essa pessoa aos olhos dos outros, não é? Você vai atrás das histórias, dos coloridos, dos contextos, sabe, outros personagens que agem por aí. Então você vai montando uma coisa, não é uma figura recortada do nada contra um fundo neutro,
né? Tem que estar contextualizado, tem um cenário diante do qual ele se movimenta, talvez melhor do que diante do qual, é no qual, né? O espaço onde ele ocorre, né? Eu acho que o que um pouco me conduziu a isso foi o fato de eu ser já um cara muito modestamente conhecido nos meios, na época, como um perfilador. Pelas razões que eu disse, eu acho que o gênero jornalístico do perfil é uma coisa estupenda. Sabe, você perfilar uma pessoa ou uma instituição. Eu já fiz um perfil da Academia Brasileira de Letras, não é? Ou de uma empresa, são perfis. E isso mais tarde me levou a um outro trabalho de natureza biográfica, aí sim uma biografia, que foi uma empreitada na qual eu me meti sem saber o que me esperava. Se eu soubesse, não teria entrado, seguramente. E que foi, no fundo... Ainda bem que você não se deu conta. Na verdade, eu não poderia escapar, porque é uma obsessão minha desde os 16 anos. Quando eu li uma frase de um cara, e eu saí para procurar esse cara. Era uma epígrafe, não é? É uma epígrafe de um... Esse cara é o Jaime Ovalle, um compositor, um poeta, com uma obra musical curtíssima, uma poesia não significativa. Quase um artista sem obra, como você costuma dizer. Ele é um artista sem obra, ele não tinha os meios para formalizar essa obra, para botar para... Não basta que você seja um artista... estava dentro dele, né? Não basta que você seja o Tom Jobim, você tem que ter os meios para Tom Jobinizar. Claro. Para botar para fora a sua franga artística, né? Liberar aí essa coisa. E ele não tinha, por um problema de formação deficiente. E ainda assim, não tendo esse cara infartado de arte, né, ainda assim ele conseguiu influenciar uma série de pessoas, e não quaisquer. Não quaisquer. Aí estou falando Manuel Bandeira, estou falando Vinícius de Moraes, estou falando Fernando Sabino, estou falando Murilo Mendes e outros. Ele chegou a conhecer o Mário de Andrade pessoalmente, ou foram amigos, ou Jaime Ovalle? Se conheceram, tem cartas de Mário para Manuel Bandeira, naquele livrão maravilhoso da correspondência dos dois. Um livro incrível. Em que, em 1926, o Mário vai ao Rio de Janeiro, conhece esse homem que o Bandeira adorava, e volta para São Paulo, e ele ele faz ali um diagnóstico extremamente exato. Tendo conhecido a pessoa numa conversa de botequim, ele fala: esse cara é maravilhoso, mas não vai fazer nada. Ele já anteviu. E de fato, ele sacou que era um cara que... Jaime Ovalle era um sujeito, quando abria a boca, isso dizia lá o Augusto Frederico Schmidt, o poeta, amigo e contraparente dele, né? Você não sabia se ele teria capacidade de completar a frase. Ele era um homem... Por isso, tudo que ele produziu foram fagulhas absolutamente preciosas, como essa coisa que eu li lá aos 16 anos, como epígrafe num conto de Ivan Ângelo, e que ele era uma coisa assim: o suicídio é um ato de publicidade, a publicidade do desespero. Muito mais tarde, muitíssimo, já no curso da tarefa de escrever a biografia, descobri que isso aí o Ovalle jamais escreveu. Ele disse para Vinícius de Moraes numa entrevista, uns 2 anos antes de morrer. Olha só, a gente recebeu agora uma mensagem do Sérgio Machado, de São Paulo, dizendo o seguinte para você: admiro muito o trabalho do Humberto, são raros os jornalistas como ele. A sua modéstia vai cair por terra aqui já já. Sérgio, ainda hei de merecer, prometo a você. Olha, eu estou aqui com o livro sobre o qual a gente está comentando, que é O Santo Sujo, a vida de Jaime Ovalle, escrita pelo Humberto. E já que ele estava falando do início do livro, da importância que a gente tem em vista o começo do livro, eu gostaria de ler o primeiro parágrafo do teu livro e comentar uma coisa a respeito. O parágrafo se chama: O que é do Pará, o gato não come. Houve uma noite em que o vasto espelho de cristal que ornava a sala da casa dos Ovalle, em Belém do Pará, despencou e se fez em pedaços. Era 5 de dezembro de 1904 e com o precário sistema de comunicação da época, só bem mais tarde se soube que naquele preciso instante, a milhares de quilômetros dali, na Ilha da Madeira, o chefe da família acabara de morrer.
como foi que você chegou, isso é uma curiosidade pessoal minha, como você conseguiu detectar que foi de fato nesse mesmo instante? São relatos da família. Por meio de depoimentos? Por meio de depoimentos. Você, para chegar a contar uma história assim, sem botá-la em dúvida, você tem que checar isso muito. Então, esse é um início que eu considero primoroso, realmente, e todas as pessoas que têm acesso a esse livro com certeza sentem o mesmo, que tem, por conta de uma nuance literária que os seus trabalhos costumam trazer. Quer dizer, você vai muito nessa linha do jornalismo literário, que eu já te vi em diversas ocasiões dizendo que jornalismo literário não é literatura. Quer dizer, fazendo de fato essa pontuação, e não é literatura. Existem algumas linhas de pesquisa e de compreensão do gênero biográfico que, ao contrário, dizem que a biografia pode sim ser considerada um gênero literário. Eu queria que você comentasse o seu ponto de vista sobre isso. Olha, essa questão, o que é literatura, o que não é literatura, né? Eu me lembro de uma frase do poeta americano Ezra Pound. Ele uma vez definiu a literatura como a notícia que continua a ser notícia. Que ótimo. Então, se uma coisa pode sair com o nome de reportagem, pode sair com o nome de coisa nenhuma, se aquilo tem um poder assim de continuar falando para as pessoas em outros tempos, em outros lugares, aquilo sim é literatura, sabe? Pode ficar aquilo perdido numa hemeroteca durante séculos. Se você tira, é como um espelho que você desenterra, ele continua refletindo, sabe? Então, assim, a preocupação não é se é literatura, se não é literatura, e sim se aquilo tem uma capacidade de falar para alguém. Para mim, essa convicção, ela acaba um pouco com uma conversa sobre, por exemplo, se a crônica é literatura. Em geral, os acadêmicos... É um gênero um pouco relegado, né? Mas quem há de negar a extraordinária e imortal beleza de uma boa crônica de Rubem Braga, de Paulo Mendes Campos, com certeza, de Antônio Maria, de Vinícius, não é? Por quê? Porque o cara fez aquilo para ganhar lá o seu dinheirinho, sabe? Não importa. Eu citei aqui. Se no dia seguinte foi usado para embrulhar jornal... Pois é, mas a coisa permanece, a coisa imaterial permanece. Exatamente. Aí, né? Eu citei o exemplo do Stendhal, que fez um negócio para pagar uma dívida, sabe? Então eu imagino que a mulher dele estava lá, cara, você tem que cair nesse, vai luta, pô, nós temos aí que pagar as contas e tal. E ele, não, peraí, tá, sentou e fez um negócio que atravessa os tempos e que dispensa essa explicação. Não é se era ou não literatura, ou uma definição precisa. Né? Eu não ligo muito para isso. Quando eu pego, por exemplo, o meu modelo de jornalista, se pudesse dizer assim, né? E é uma pena que no começo da minha carreira eu não soubesse da existência dele, é o Gaetalize. O Gaetalize é um cara que escreveu, jamais deu um furo como jornalista, jamais. No entanto, você pega os escritos dele de 50 anos atrás, aquilo não tem ruga. Não tem ruga, não tem uma verruga, não tem, sabe, são coisas pulsantes, tão vivas ali. Ao contrário de alguma produção que se mete à literária, aí eu acho que é tragédia, sabe? Memória Brasil vai fazer um pequeno intervalinho e volta já já com o jornalista e escritor Humberto Werneck. Até já. Aí galera, eu sou o DJ Johnny Canaã e apresento Vibe Eletrônica ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 14 horas, aqui pela TV Geração Z, trazendo sempre artistas e DJs que tocam nas melhores baladas da cena eletrônica. Não perca, toda terça-feira às 14 horas.
Beijo do Magro, vejo vocês lá. Marcelo, você já viu qualquer cara agora tem um show de comédia na televisão? É mesmo? Olha aí, e se nós fizéssemos um show de stand-up? Hã? Esses caras conseguem? Por exemplo, tu és gordo, né? Eu sou português, mas material não falta. Hã? Eu não sou gordo. Eu tenho osso largo. Osso largo. É. E eu não sou português. Falo com uma batata na boca. Osso largo. Memória Brasil voltou, segundo bloco da nossa entrevista com o jornalista e escritor Humberto Werneck. Antes da gente continuar a nossa entrevista, eu queria apenas prestar aqui a nossa homenagem, a nossa solidariedade à família de Oscar Niemeyer, grande mestre da arquitetura brasileira e mundial, que infelizmente nós perdemos ontem de noite, aos 104, quase 105 anos de idade, que ele faria em aproximadamente 10 dias. E, evidentemente, qualquer adjetivação que nós usemos aqui para falar de Niemeyer será pequena e medíocre diante do grande homem e da grande obra que ele deixou. Continuando com Humberto Werneck, a gente vai ver algumas fotografias de carreira e ele vai comentando para a gente. O pai dos burros. Isso é um... burros, bom, o pai dos burros não é aquela pessoa ali segurando os ovos. Não, né? Puxa vida. O Pai dos Burros é o livro. Eu peguei uns teasers de divulgação dos livros pra gente ver. Essa é a capa da nova edição do Desatino da Rapaziada, que a Companhia das Letras lançou agora nos 20 anos de publicação desse livro. Isso é uma foto histórica. Essa é uma foto histórica, traumática para mim. Aquela ali é Clarice Lispector. E ao lado esquerdo de Clarice, Humberto Werneck. É. Depois você vai contar um pouquinho pra gente. Foi horrível. Isso é o meu segundo livro de crônicas, Esse Inferno Vai Acabar. A coletânea da Arquipélago? Da Arquipélago. Benza a Deus, agora foi vendido aí pro governo, adotado em vestibular. Puxa, que ótimo! E esse aí, O Espalhador de Passarinhos, essa coisa lúgubre, é o meu primeiro livro de crônicas. É um livro infelizmente difícil de achar. Ele já foi vendido para vários governos, prefeituras e tal. Tem dezenas de milhares de exemplares desse livro, mas você não acha fácil em livraria. Isso é uma pena. Temos que encomendar, né? Isso aí. Terminamos? Temos mais fotos. Vamos ver. Humberto Werneck no programa do Jô. Você se lembra qual das vezes foi essa? Você teve 4 vezes no Jô, me parece?
4 vezes. Essa aí foi Esse Inferno Vai Acabar, exatamente. Ah, tá ali na mão dele, Tá na mão do inclusive. João. É. Ele tá com o meu livro e não abre. Essa biblioteca é na tua casa? Essa é na minha casa, essa vergonhosa bagunça que você tá vendo aí, né? Essa orgulhosa bagunça. É. Ih, cortou. Será que não apareceu? Peninha, é o Essa foto. a chamada do foto, Estadão. Essa foto é uma tragédia. Essa foto documenta o que eu chamo de meu traumatismo ucraniano. Ucraniano. Que foi a minha entrevista com Clarice Lispector. Talvez a segunda entrevista que eu fiz na minha vida. Foi uma... Bom, mas foi uma estreia de peso, né? É um case de desastre jornalístico isso aí. Depois eu conto se você quiser. E aí a capa do Santo Sujo, a vida do Jaime Ovalle, que eu mostrei agora há pouco, é uma obra-prima, ganhou o prêmio Jabuti. Isso. E tudo que tem direito. Ganhou a PCA. A PCA? É. Isso é uma oficina? Isso. De crônica, provavelmente? Sabe Deus, eu enganando essa turma aí com alguma... Você sacaneando eles e tudo? Alguma fala aí. Né? E Tantas Palavras é um livro... É a tal, um livro de letras do Chico Buarque que contém a tal reportagem biográfica. Seu remake de um livro de 89 chamado Chico Buarque, Letra e Música. Era um songbook? Era um songbook e eu fiz a pedido do editor em 2005. Eu refiz o texto. E ampliou consideravelmente, né? Eu ampliei em 75%. Nossa, você fez outro livro. Eu não paro de descobrir coisas, mas é um assunto também que eu não quero mexer mais. Já falei muito de Chico Buarque, né? Não quero escrever mais, eu adoro o Chico e tal, mas, poxa. Tem uma hora que o assunto também precisa ser... É como um pouco a história dos seus contos, né? Foi impresso e tinha que ser impresso para poder completar o gesto e finalizar aquilo dentro de você. Para você se liberar daquilo, sabe? Você tem que desembarcar a coisa, né? Eu uso o verbo francês délivrer. Délivrer é fazer uma entrega, né? Mas eu faço uma adaptação selvagem para o português. Delivrar seria você entregar o livro, livrar-se do livro. Livrar-se. Livrar-se do livro. Você tem que se livrar, senão você fica com aquela bola de ferro amarrada no seu pé, você não avança. E viram os tais dos pequenos fantasmas, em que se tornaram seus contos, como você disse? Isso, contos aí da extrema juventude, os contos escritos até uns 20 e poucos anos. Talvez eu reedite esse livro. Eu acho importante, Humberto. Importante não, mas tem uma solicitação e tudo. Outro dia apareceu um sebo custando uma fortuna. Eu encontrei, sabe onde? No sebo online, no estante virtual. 2 exemplares eu encontrei. Olha só, não custa barato, olha lá. Não custa barato. Pensei que podia ser uma indelicadeza te dizer isso no ar, mas como você é um aquariano de 10 de fevereiro como eu, a diferença de mim para você é que você, além de muito mais talentoso, é mais jovem que eu. Mas nós nascemos no mesmo dia, 10 de fevereiro. Pois é. Eu sei que você não vai se importar. Não, olha aqui, esses livros, eu só não gostaria de saber quem são as pessoas a quem... Todos esses livros estão... Numerados, né? Eles são numerados e rubricados e dedicados a alguém, cada exemplar. Eu não gostaria de ver que o fulano de tal ou a fulana, que às vezes pessoas que eu gosto, tem todo o direito de pegar o livro e botar no sebo, ou de rasgar, jogar pela janela, qualquer coisa, né? Mas fica difícil você não achar que seu livro é uma espécie de um enjeitado, né? Um Moisés que alguém botou num balainho. Eu já passei por uma situação assim, de uma pessoa bastante querida que eu encontrei o livro no sebo. Mas é o que você disse, eu acho que faz parte, a pessoa tem o direito de fazer isso e muitas vezes, às vezes não fez nem de propósito, passa por mudança, acontecem mil coisas, acaba perdendo, vai saber o que acontece, né? Não, enfim, também não... Isso aí eu não posso A gente não pode ter esses melindres, né? Que teve acho que o Bernard Shaw conta uma história. Em Minas Gerais se conta como se tivesse sido em Minas, e que eu acho que é muito razoável. Um escritor de terceiro time entra no sebo, acha um livro dele, trêmulo, ele apanhou o livro na estante, começou a folhear, tinha uma dedicatória dele para um cara igualzinho ele, um outro escritor do terceiro time, que ele detestava cordialmente. Aí ele olhou, estava assim, tinha uma dedicatória, era repulsivo, para fulano de tal, atenciosamente.
Aí ele comprou o livro e mandou para o cara e escreveu embaixo, com renovadas atenções. Dá vontade de fazer isso, né? Assim, às vezes dá, não dá? Queria que você contasse pra gente sobre aquele teu traumatismo ucraniano, que ao mesmo tempo que é uma honra, é um trauma, né? Como foi isso? Esse traumatismo ucraniano, que aliás foi até objeto de uma crônica, né? Eu trabalhava no suplemento literário em Minas com Murilo Rubião e ele um dia disse, olha Humberto, tá aí Clarice Lispector e você vai lá, manda um beijo meu, pede colaboração pro suplemento e faz uma entrevista. E a Clarice era uma pessoa muito difícil, para dizer o mínimo. Clarice é boa de ler. Ela era uma mulher muito áspera, aspérrima às vezes, né? Eu cheguei, cumprimentei, eu sou fulano de tal, a Murilo Rubião chamou, Murilo, tal. A gente quer colaboração sua no suplemento, vocês pagam? Ela vivia as voltas com dinheiro. Ela tinha passado por uma coisa horrível, ela passou por um incêndio no apartamento, queimou coisas, queimou originais, queimou ela própria, né? A gente pagava lá um negócio. Aí fui fazer a tal da entrevista e eu não sabia nada. Eu era completamente jejuno em jornalismo, né? Eu achava que uma entrevista que você lê, ela transcorreu na vida real exatamente com aquelas palavras e naquela ordem. Eu desconhecia essa coisa chamada edição, que dá sentido a tudo, né? Eu queria ter um editor atrás de mim me editando o tempo inteiro, assim, né? Então, para nossa sorte ele não tem, né? Eu comecei com uma pergunta desastrada. Eu tinha lido em algum lugar que o livro A Paixão, segundo GH, não é um romance e tal. E era uma coisa retórica, uma pessoa dizia, e eu entendi mal o negócio. Aí falei, A Paixão do Segundo GH não sendo um romance. Como não é um romance? E me deu um esporro colossal, você entende? Que essa foto que apareceu aí, captura, em que eu tô com a cabeça baixa, assim, querendo voltar para o útero da minha mãe. E a Clarice olhando como quem olha, eu ia dizer que ela olha uma barata lá da paixão? Não, mas aquela barata da paixão é mais bem considerada do que eu fui naquele momento. Eu queria morrer, né? E não sei como consegui terminar a entrevista. Você seguiu com a entrevista? Segui, olha lá, aquela coisa medonha. Segui e no final eu tinha levado um exemplar da Maçã no Escuro, entreguei para Clarice, ela olhou assim e falou assim, mas ela não tem caneta. Ela tinha uma voz meio rascante, assim, meio... que misturava o nordestino com a língua presa dela, né? Aí eu tinha uma canetinha que eu tinha comprado em Buenos Aires e tinha uma tinta lilás, assim, e às vezes eu ia escrever, você guarda, sabe uma coisa que se guarda, assim, para não gastar, né? Para escrever minhas últimas palavras, sei lá o que, né? Aí eu tava com a canetinha... Ele começando a carreira já pensando nas últimas. Eu não estava anotando nada com a canetinha, mas eu peguei, porque eu acho que foi um pouco para compensar o mal feito, eu puxei aquela canetinha, aí ela tchac, 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 escreveu ali. Quando ela terminou, ela olhou e disse para mim, posso ficar para mim? Ainda por cima levou a caneta. Aí foi a minha caneta, muitos anos depois, nos 60 anos do Chico, é feita uma exposição e saiu um catálogo com reproduções disso, daquilo, um bilhete de Clarice Lispector, datilografado, assinado com uma famigerada, com uma tinta lilás. Eu acho que era a minha caneta, então nessa crônica até botei que essa é a minha chance de entrar na literatura brasileira. Mas eu passei muitos anos sem aguentar ouvir falar em Clarice Lispector. Ele te traumatizou mesmo, aquilo te mobilizou internamente. Eu fui ler Clarice muito depois e a alma só sossegou mesmo o dia que o Otto Lara Rezende, que era amicíssimo dela, falou, Clarice não era uma pessoa fácil. Aí que você se pensei, deu um alívio, se perdoou. Só eu não, né? Agora, como você falou das suas últimas palavras, conta pra gente a história clássica do dia em que você ouviu o anúncio da sua própria morte no rádio. Pois eu tenho um nome que não é tão comum, que é Humberto, um sobrenome que é menos comum ainda, e a junção dos dois eu achei que fosse uma coisa única, mas já localizei 7, alguns dos quais já mortos. E eu estava ainda na casa do meu pai. Eu tenho vários Thiago Bechara também. Não é fácil. Não é fácil, mas os meus ainda não morreram, vamos ver com a sua história. Mas eles vão morrer. Eles um dia vão.
Eu acordei, eu dormi com o rádio ligado, depois de sei lá que bebedeira, e acordei, o rádio em Belo Horizonte dava um anúncio fúnebre, né? Então bateu um gongo assim, ó, nota de falecimento, família de Humberto Werneck, pororó, pororó, pororó. Aí você, instintivamente, se pega em você, pô, será que Enfim, aí começou uma correria, começou a chegar gente na minha casa, e telefonemas, e tá, aquela gritaria, aquele negócio chorando, e eu lá ressabiado. Aí, umas horas depois, eu falei com a mamãe, eu vou lá nesse negócio. Era a época de velório residencial, os caras eram velados na rua. O Hermilo Alves 350, não esqueço. A mamãe falou, você não vai não, meu filho, que você vai chegar lá. Você já pensou na hora que você estiver assinando aquela lista de presença, alguém atrás, se for passar a caneta para a pessoa, e a pessoa está lá para te velar, e vai ser um desastre e tal. Aí, muitos anos depois, eu estou num cemitério em Belo Horizonte e dei de cara com esse túmulo. Uma sensação horrível, você olha assim para o túmulo e tá lá seu nome, né? Que você está na perspectiva de quem estará um dia olhando a sua lápide. Por isso que eu resolvi ser cremado depois de morto, claro. E voltei no dia seguinte, fotografei, e passado um tempo trabalhava eu na sucursal do JB aqui em São Paulo, quando a revista Domingo resolveu fazer uma matéria sobre gente que tem problema com o homônimo. Eu falei, arranja umas histórias aí. Eu falei, tá bom, vamos arrumar. Agora tem uma história minha. Pô, que história maravilhosa! Me botaram no avião, me levaram para Belo Horizonte, um domingo de manhã, eu ali no cemitério, e aquelas coisas de fotógrafo, né? Não, agora faz assim, não, esse túmulo tá meio triste, pega aquele jarro que tem na outra, e botava lá e tal. E essas fotos, a produção do Jô Soares botou no ar, naquele telão gigantesco. Eu assisti. Eu lá do lado. Eles queriam que o túmulo fosse alegre ainda por cima. O túmulo assim e tal. E na verdade é um cortiço, porque o cara é um sujeito que está enterrado no túmulo da família da mulher. Eu voltei lá algum tempo atrás, virou um cortiço mesmo, é um mortiço. Mortiço, vamos dizer. E depois disso já achei um cara no Rio, já achei vários, olha, no Facebook, nesse momento tem um menino lá tem um Humberto Werneck em Manaus, com todo o arte que vai viver muito. Tem um Humberto Vaz Werneck Júnior em algum lugar em Minas, portanto, se tem um Júnior, tem um Sênior. Então você já descobriu 2 aí. No tempo da Playboy, um repórter da minha equipe que foi cobrir uma rave no Rio e está entrevistando um garoto lá e tal, e qual é o seu nome? Humberto Werneck, mas não põe aí não e tal. Porque tem um pilantra no Rio aí aprontando em meu nome, né? Enfim, é uma coisa meio... Essa história dos homônimos, é uma coisa, dá o que falar. É um negócio meio desconcertante, né? Mas de qualquer maneira o meu túmulo não é ruim, eu achei digno. Não se parece com um túmulo que eu achei outro dia aqui na Consolação. Eu estou andando com uma amiga procurando uns brecheiros e outras coisas, né? E de repente tem um túmulo de granito preto com um nome assim, Roberto, não sei de que, embaixo, bem centralizado, escrito A Bosta. Não acredito. Eu vou fotografar, ninguém acredita. Que maravilha! Você fotografa e traz isso que aqui. Que coisa meiga, né? A bosta. No meu não tem isso não. Viu? Não, claro. É de mármore bonito. Olha aqui, a gente tem mais uma mensagem para você. Marcos Segala queria saber o que o Werneck acha da crônica esportiva e, aliás, torce para algum time? Cruzeiro. Eu sou um cruzeirense desde 7 anos, no tempo que ninguém torcia para o Cruzeiro. Meu pai me levou no estádio e quando eu vi entrar aquela camisa azul, eu falei, é esse aí. Ele falou, mas esse aí não ganha de ninguém não. E não ganhava, né? E então eu tenho uma... Mas você estava convicto da tua... Foi uma escolha fashion. Aos meus 7 anos, passei pioneiro. Anos sem ver meu time ganhar e tudo. Uma vez eu contei isso numa crônica chamada... Porque eu sou um grande ignorante em várias coisas. A minha ignorância é especializada em futebol, né? A crônica chama... Foi córner ou escanteio? Chico Buarque leu esse negócio e falou assim, mas é a mesma coisa? Eu falei, tá bom. Tá, obrigado. Isso aí foi um negócio que meu filho resolveu para mim, essa questão. Marcos resolveu esse negócio para mim. Eu levei o meu filho a um estádio, a gente estava passando férias em Belo Horizonte, e eu achei que
A primeira ida ao futebol tem de ser com o pai. Ah, meu falecido pai me levou. E como eu estava vivo ainda, eu falei, bom, então eu vou. Tá na hora de ir. E levei meu filho, que prestava atenção em todas as coisas que aconteciam no Mineirão, menos no jogo. De repente teve um gol, aquela quantidade de homem barrigudo, gordo, suado, pulando ali, né, nas cadeiras de ferro, né? E... Que foi, pai? Que foi? Gol, meu filho, gol. Gol do Cruzeiro, de Seu Lopes. Não vai passar de novo? Isso aí resolveu a minha questão com o futebol. Eu nunca mais voltei no estádio. Porque, caiu a ficha. A coisa legal da vida é o replay dos melhores momentos. Não é? Que engraçado. Eu não tenho o menor saco para um jogo de futebol. Eu também não tenho. Agora, tem o seguinte detalhe, Marcos. O dia que o Cruzeiro joga, eu fico ali pilotando. Eu boto às vezes na internet aquela coisa do acompanhamento lance por lance. E se o Cruzeiro perde, o que infelizmente tem sido muito comum, eu sofro horrivelmente com aquilo. Não é? Estraga a minha segunda-feira. Na hora de ver o Bom Dia Brasil, no dia seguinte eu saio, vou tomar um café na hora que tem os gols. Mas você ainda se permite ter a segunda-feira estragada. E eu que nem sequer me dou conta do que está acontecendo em futebol. Quando fui com meu pai pela primeira e última vez ver um jogo, quando fez o gol, eu pus a mão no ouvido assim. Porque eu não estava afim de barulho, eu queria voltar para casa. Eu sou um cara ansioso, então o futebol para mim tem muita gordura, muita coisa que não acontece nada. Eu gosto de basquete. Entendi. Sabe, é aquela coisa que não tem um segundo de... Agora, de 4 em 4 anos, na Copa do Mundo, eu tenho vamos dizer, uma ereção futebolística. Ah, eu também. Só de 4 em 4. Mas nem aí eu garanto que eu tenha paciência para ver um jogo inteiro. Eu gosto daquela coisa, nós vamos ver o jogo onde? Na casa da fulana e tal. E o que você leva? Festa. Eu levo vinho e tal, branco ou tinto e tal. Os preparativos da coisa. Eu disse que eu nunca mais voltei futebol, não é verdade, porque em 2002 eu estava passando um tempo em Barcelona e fui com os amigos, me arrastaram, amigos e amigas, vamos ver o jogo do Brasil, vai jogar contra a seleção da Catalunha. E eu fui e achei lindíssimo. Me toca muito aquela coisa do estádio lotado, aquele povo todo, sim, sabe? É um fenômeno. Um certo frisson de uma paixão coletiva ali, mas eu não sou capaz de te dizer se foi córner ou escanteio e quanto foi o jogo. Eu sou igualzinho. Alguém ganhou, eu lembro disso. Acho que foi o Brasil. Eu sou igualzinho. Me diz uma coisa, você, até fazendo uma homenagem que eu achei muito bonita ao Murilo Rubião, diz que você murila e que ele murilava muito os textos. Você falou que você é ansioso. Como que você faz para conciliar essa sua obsessão com a palavra e a ansiedade ao mesmo tempo? Qual é o teu processo de trabalho diário? Os seus métodos e talvez como você dá início, um pontapé para começar uma biografia ou uma crônica? Olha, assim, parte de onde? Eu tenho uma dificuldade grande até que me venha uma coisa que eu chamo de um anzol, né? Uma coisa capaz de fisgar, que eu boto de lá em cima. Acho que é uma primeira frase, uma primeira ideia, isso aí para mim é uma coisa decisiva. É como você colocar um caibro, um sarrafo, no qual você bota um carretel e aquilo vai... Não é que vai ser fácil você puxar, mas você tem um lugar em que aquilo está preso. Entendo. No espaço imponderável aí da escreveção. Né? Ontem eu estava desesperado, mais uma vez, com a crônica que eu tenho que entregar sexta-feira de manhã. Não tinha ideia nenhuma. De repente, pum, e eu fico infeliz. Geralmente vem de última hora? Geralmente de última hora. Isso é uma coisa que eu acho que é um resquício dessa perversão jornalística, né, de escrever no último minuto. Sob pressão, né? Mas isso aí, para mim é um consolo, porque o Chico Buarque, ele entra em estúdio para gravar 10 faixas, ele tem 4. É verdade. E você estar no processo de fazer uma coisa é algo que bota em movimento a rodinha do fazer. Exatamente, eu sinto mesmo. mesmo. Aí você... Por isso é que eu acho que o escritor tem que escrever todo dia. Cultuando esse ato, né? Pagando um pedágio, sabe, da arte, da palavra. Você nem que seja para você trocar uma vírgula de lugar, para você reler. Em geral, eu sou um cortador. Eu vou botando coisas
e depois vou... Na verdade, assim, eu nunca escrevo aquele jogo, nunca tem isso, não. O que você está lendo no momento? O que eu estou lendo? Na verdade, eu estou mais relendo nesse momento, sabe? Eu estou relendo Suave à Noite, de Scott Fitzgerald, que é um escritor que eu boto nas alturas. Eu estou sempre lendo poesia, a coisa que eu mais leio é poesia. Eu acho que a coisa que eu gostaria, na verdade, de ser a segunda coisa. A primeira, eu queria ser Fred Astaire, mas dancei em outro sentido. Dançou, tá dançando. E eu queria ser poeta, porque eu acho que os poetas são os caras que vão no nervo da coisa ali, eles pegam coisas muito... Bom poeta, né? Pega coisas muito sutis e são expressões muito mais sintéticas. Exato. Do que essa coisa analítica do texto da prosa. Até né? pelo grau de depuração que a poesia exige, né? Eu escrevo, depois vou dando um banho de ácido naquilo para tirar tudo. Eu acho que cada palavra que você põe no papel, ela tem que responder, ela tem que justificar a presença. Sabe? Por que você está aqui, palavra? Eu estou aqui porque eu sou indispensável nisso. Para isso, isso e isso. Não pode ter um adorno, não pode ter um enfeite, não pode ter uma gratuidade, sabe? É como uma carne que você compra, que se aspira que ela venha sem uma pelanca, sem uma mochiba, sem nada, aquela coisa. É isso que interessa, sabe? São os melhores momentos. Né? O filé. É o filé da vida, o filé da literatura. Né? Olha, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, mas eu queria, antes de terminar, fazer um bate-bola rápido com você. Eu queria saber primeiro como é alguns aspectos da tua rotina, do seu cotidiano. Eu sei que você faz um pão de queijo muito bom, porque ontem eu estive na sua casa, você me mostrou as provas de capa do Santo Sujo e fez um pão de queijo maravilhoso para mim. Além do pão de queijo, você cozinha? Olha, eu me defendo nesse caso. Eu morei na França um bom tempo e tinha lá que cozinhar. Eu era casado na ocasião, então eu fazia uma refeição, minha mulher outra, tive que aprender. E ao preço de comer a própria coisa que faço. Então isso te incentivou a melhorar. Mas como eu moro sozinho, eu acho um pouco onanístico a pessoa fazer uma comida para si mesma. Então. Você come fora. Mas eu faço às vezes, faço algumas coisas ali. Né? Mas eu não tenho nem com quem elogiar a minha comida. Música preferida? Música preferida, cara, tem muita coisa de jazz, que eu gosto muito, sabe? De ontem para hoje estou ouvindo Brubeck inteirinho, depois da morte dele. Gosto de coisas populares, estou ouvindo esse Caetano, o Abraçaço. Disco novo, né? Direto aí. Mozart muito. Um lugar ideal? Lugar ideal para quê? Fica a seu critério. Um lugar que você goste. Tendo 2 travesseiros, tá bom. Um sonho. Um sonho, não ter nenhuma... Fazer viagem sem carregar nada, a não ser o passaporte. Um medo. O medo de finalmente achar uma coisa bem sucedida e não aguentar levar até o fim. Uma palavra que te defina. Ansiedade. Uma pessoa ansiosa. Muito. Uma frase ou um conselho que você acha que você possa deixar para as novas gerações, escritores que estão começando e que tenham você como uma referência, como mestre, assim como eu o tenho como um mestre? Eu não ousaria dar conselho para ninguém, sabe? Eu acho que é a coisa de coragem e humildade, sabe? Coragem, humildade e pular de cabeça nesse poço escuro da expressão literária ou artística ou jornalística, né? E coragem para cortar o que faz também, sabe? Nunca me arrependi de ter cortado uma palavra num texto. Sempre leva para o melhor lado. Né? Sempre. A coisa pior que pode haver para quem escreve não é
Não é a lipoaspiração, seria uma lipoinspiração. Você tem que botar banha numa coisa para ficar do tamanho, né? Aí é terrível. Alguma pergunta que você, ou algum assunto que você gostaria de dizer ou de tratar e que eu não te perguntei? Eu acho que você fez rodar uma pauta completíssima e não tenho palavras. Mas os seus livros têm Humberto Werneck, a edição primeira do Desatino da Rapaziada, e Humberto Werneck para vocês. Infelizmente o programa chegou ao fim, mas o Memória Brasil semana que vem tá de volta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.